Boa noite. Em São Paulo, uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público prendeu 12 suspeitos de envolvimento com o crime organizado. Entre os alvos, 3 advogados do PCC. Repórter Felipe Brosco está ao vivo em frente ao Ministério Público de São Paulo e traz agora as informações. Boa noite, Brosco. Boa noite, Curi, Gabi e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, olha, integrantes dessa ONG, Pacto Social e Carcerário de São Paulo, que realizavam trabalhos sociais em presídios, eles tiveram a ordem de prisão decretada. E as atividades também desta ONG, que tinha aí como endereço de fachada o ABC Paulista, foram suspensas. As redes sociais também da ONG foram derrubadas aí por ordem judicial. Além dessas prisões, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui na capital paulista, também no interior do estado e em Londrina, no Paraná. E segundo a investigação, o PCC, o que ele fazia? Ele usava advogados da facção para promover ações judiciais consideradas ilegítimas, espalhando denúncias falsas contra agentes públicos com o intuito de desestabilizar o sistema criminal, o sistema de justiça criminal. Essa operação ela é fruto de uma investigação que começou há 3 anos, quando uma visitante tentou entrar na penitenciária de Presidente Venceslau, conhecida aí por recolher presos aí de alta periculosidade. E então ela tentou entrar nesse presídio portando cartões de memória. Com o porte desses cartões de memória, a polícia teve então acesso a mais detalhes aí desses crimes que aconteciam com essa facção. Os advogados, eles também eram responsáveis por contratar médicos e dentistas para fazerem atendimento exclusivo a esses detentos, inclusive com aí procedimentos estéticos e cirúrgicos. Esses profissionais, eles já foram ouvidos pela polícia e agora eles estão ajudando as autoridades nesta investigação. Curi, Gabi. Brosco, obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. A empresa de transportes por aplicativo 99 ampliou a operação do serviço de mototáxi fora do centro expandido de São Paulo. Os motociclistas habilitados para entregas podem agora também transportar passageiros. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, criticou a decisão e classificou a operação como ilegal. O serviço de mototáxi é uma realidade na Grande São Paulo e cidades como Rio de Janeiro e Salvador. Mas é proibido na capital paulista desde 2023. Um decreto suspendeu a atividade, alegando preocupação com a segurança e saúde da população, além de uma possível sobrecarga no sistema público de saúde. O argumento da empresa 99 é que a oferta de transporte privado por aplicativo, seja ele de carro ou de moto, é permitida pela legislação federal em todo o país e que a Prefeitura de São Paulo não pode proibir. A empresa informou também que, desde a última proibição, tentou abrir diálogo sobre o tema com o governo paulistano, que nada fez além de manter o decreto. Pela manhã, o prefeito Ricardo Nunes disse que o serviço causará, abre aspas, uma carnificina na cidade, além de chamar a empresa de assassina. Não vamos permitir que essa empresa venha para cá e faça uma carnificina. São assassinos. Essas empresas são empresas assassinas e irresponsáveis e elas não vão fazer na cidade de São Paulo aquilo que elas pretendem só buscando lucro. Foi apresentados os estudos com relação à questão da segurança. Nós temos 1.300.000 motos na cidade. Nós tivemos um aumento do número de óbitos no trânsito puxado por acidentes com moto. Então, não é possível uma empresa venha para a cidade de São Paulo e queira, sem nenhuma autorização, achar que aqui ela vai fazer o que ela deseja. O Comitê Municipal de Uso do Viário notificou a 99, determinando a suspensão do serviço de transporte classificado como clandestino. A Procuradoria-Geral do município também informou que vai notificar a empresa sobre a irregularidade praticada ao dar início à atividade. Já a 99 informou em nota que recebeu a notificação do comitê, mas que vai continuar operando e defendendo a legalidade da categoria. Afirmou ainda que os municípios podem regulamentar a atividade, mas que não têm o direito de proibi-la.
Em Fortaleza, um mototaxista de aplicativo foi flagrado por câmeras de segurança assediando uma passageira. Ao finalizar a corrida, ele voltou com a moto até a mulher e levantou a saia dela, que esperava para entrar em casa. A polícia investiga o caso como crime de importunação sexual. Rede TV News de volta. Um delegado foi morto a tiros na chácara Santo Antônio, na zona sul da capital paulista, após reagir a uma tentativa de assalto. Uma câmera de segurança flagrou o crime. As imagens mostram um policial de camiseta preta caminhando pela calçada. Ele vai para o meio da rua por causa de uma obra no imóvel à frente. Neste momento, ele é abordado pelo criminoso, que segundos antes havia estacionado de moto no local. A vítima tenta impedir que o suspeito o reviste. Quando percebe que o delegado está armado, o homem dispara várias vezes. O bandido volta para a motocicleta e foge. O delegado cai no chão e tenta se esconder atrás de um carro, mas logo para de se movimentar. Josenildo Belarmino de Moura Júnior tinha 33 anos e exercia a função de delegado há 7 meses na delegacia de Santo Amaro, na mesma região onde foi assassinado. A polícia vai usar as imagens de câmeras de segurança para tentar localizar o atirador. E no Rio de Janeiro, a polícia realizou uma operação contra uma quadrilha que comercializava anabolizantes falsificados. Os produtos eram manipulados com o uso de substâncias que são proibidas para seres humanos. 15 pessoas foram presas e 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Miguel Barbosa Souza Costa Júnior, conhecido como Boss, e a esposa dele foram presos nessa casa de luxo em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Miguel é apontado como líder da maior quadrilha do Brasil, especializada na produção e comercialização pela internet de anabolizantes clandestinos. No local, os policiais encontraram armas e munições. De acordo com as investigações da Polícia Civil e do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, os produtos fabricados pelo grupo não tinham registro da Anvisa e eram enviados para 26 estados a preços abaixo do mercado. Uma estrutura extremamente organizada, bem planejada, que resultou aí numa circulação financeira de, só nesses 6 meses de investigação, em torno de 80 milhões de reais. Os agentes também fizeram buscas no Rio de Janeiro, em Maricá e em Niterói, na região metropolitana. 23 pessoas foram denunciadas. Ao todo, 15 integrantes da quadrilha foram presos. Em um dos endereços, foram encontradas cerca de 2.000 ampolas de anabolizantes prontas para comercialização, além de dinheiro em espécie. A investigação apontou que os integrantes da quadrilha usavam produtos nocivos e até tóxicos para seres humanos na fabricação dos anabolizantes clandestinos. Entre eles, um repelente de insetos. Foi identificada uma conversa na qual, nessa receita de como se fabricava clandestinamente os anabolizantes, a presença da utilização da substância benzoato de metila, que é uma substância utilizada em tratamento de sarna e de infestação de piolhos. Em uma gráfica de Taguatinga, no Distrito Federal, policiais apreenderam embalagens, rótulos e bulas que seriam utilizadas nos anabolizantes. A investigação começou há 6 meses, quando o Serviço de Inteligência dos Correios alertou a Polícia Civil sobre o envio dos produtos a partir de 2 agências de São Gonçalo. A polícia também descobriu que, para aumentar as vendas, a quadrilha patrocinava eventos e atletas de fisiculturismo, além de fazer pagamentos a influenciadores digitais. Esses criminosos estabeleciam metas para esses atletas, angariar seguidores e retorno de compra. Então, agora a Polícia Civil vai voltar a investigação para esse segmento, para a gente poder analisar de forma detalhada e individualizar a conduta de cada um, porque é uma marca vultuosa que patrocina os maiores eventos de fisiculturismo do Brasil. 2 pessoas foram presas, suspeitas de incendiar um ônibus na região de Porto Velho, em Rondônia. Os criminosos, que são do Comando Vermelho, foram detidos durante uma operação da Polícia Militar. Os ataques aos ônibus aconteceram em diversas cidades de Rondônia. Este caminhão quase foi incendiado. Essa garrafa ali estava aqui, ó, em cima do pneu e essa outra na frente. 3 garrafas Molotov no caminhão, ó. A ação aconteceu logo após uma operação para prender integrantes do Comando Vermelho, suspeitos de terem realizado uma emboscada e matado a tiros o cabo da Polícia Militar, Fábio Martins.
houve troca de tiros. Rondônia faz fronteira com países produtores de drogas e enfrenta um cenário desafiador no combate ao tráfico e à criminalidade. O secretário de Segurança Pública do Estado enfatizou que a falta de efetivo nas forças de segurança tem dificultado a implementação de estratégias eficazes para coibir a violência e garantir a proteção dos cidadãos. A gente sabe que nós temos uma desvantagem muito grande aqui no nosso estado, que é a nossa larga faixa de extensão de fronteira, onde tem aqui um país vizinho que está entre os 3 maiores produtores de droga do mundo, né? Que é a Bolívia, a Colômbia, o Peru, e isso acaba afetando a segurança pública do estado, né? Onde nós temos que criar batalhão de fronteira para combater a fronteira, onde, né, teria que ter a presença do Exército, da Polícia Federal, que infelizmente não tem efetivo. E para a população, o que fica é o medo e a insegurança. Com tudo que tem ocorrido aí na nossa cidade, tem preocupado bastante a população. Por causa do que está acontecendo, né? Eles estão pondo fogo no ônibus, no caminhão, né? Então a gente fica meio... Rivalidade aí desse polícia, bandido, querem se matar, envolve a população, né? O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou há pouco que o efetivo da Força Nacional, que já está em Porto Velho, atuando no combate às queimadas, integre imediatamente as equipes de segurança para garantir a ordem pública na cidade. Criminosos estão encaminhando mensagens falsas, oferecendo descontos para o pagamento do IPVA. Mas o que parece ser uma ajuda, na verdade, se trata de mais um golpe. No começo do mês, a esposa do Leandro recebeu 2 mensagens no celular. Uma falando sobre descontos do IPVA e a outra que tinha estourado os pontos na carteira. E ela quase acreditou. Ficou super preocupada, foi procurar saber e estava tudo ok, mas ela não clicou na mensagem, ela só viu a mensagem e foi procurar saber. O Guilherme já estava mais atento e assim que recebeu a mensagem, percebeu que era um golpe. Deixei pra lá. Eu espero que eles me ligam para poder falar, né? Ou entra no site, alguma coisa assim. Porque referente a IPVA, essas coisas eu pago tudo pelo banco. A fraude começa com o envio de mensagens para o dono do veículo via SMS, WhatsApp ou por e-mail. O texto menciona os nomes Detran e Governo Federal. Oferece um desconto no valor do IPVA mediante pagamento antecipado, além de apresentar um link que redireciona as vítimas para efetuarem uma transação bancária falsa. Esse ano, outra forma de pagar o IPVA é por meio do Pix. Mas o motorista precisa ficar atento, já que essa facilidade também atrai os golpistas, uma vez que o pagamento é instantâneo e dificulta o rastreamento e a recuperação dos valores. Toda vez que você vai fazer um pagamento, confira seu remetente. No caso do Pix, confira o dado, se é a Secretaria da Fazenda, se é o Detran ou algum outro órgão público que seja destinatário desse pagamento. Se a Fazenda, ela jamais encaminha links, seja por WhatsApp, seja por e-mail. Então, a gente não envia. Então, por favor, quando você encaminhar por e-mail, por qualquer WhatsApp, não acessa esses links que estão encaminhados, porque não é uma comunicação oficial da Secretaria da Fazenda. Para não cair em golpes desse tipo, é importante ler e conferir todas as informações com muito cuidado antes de realizar o pagamento. Primeira dica que eu sempre menciono para que a pessoa, quando recebe qualquer forma de pagamento, entenda, qualquer pedido de pagamento online, pode ser alguém se passando pelo seu filho, seu pai, ou recebendo um documento para pagar o IPVA, ou o imposto, ou o boleto do banco, qualquer um. Você primeiro vai verificar em 3 fontes diferentes. Ligue, entre no site, mande e-mail, pergunte para um amigo o máximo de informações. E depois, no último, na verificação, é que você vai fazer esse pagamento. Caso contrário, você pode estar caindo num golpe. Subiu para 25 o número de mortes por causa das fortes chuvas em Minas Gerais. O número de desabrigados dobrou nas últimas 24 horas. A situação é crítica. Segundo o boletim da Defesa Civil do Estado, o número de desabrigados ou desalojados passou de 1.700 para 3.500 em apenas 24 horas. No município de Ipatinga, que sofreu no final de semana com mais de 200 milímetros de chuva, o número de moradores que estão fora das residências chegou a quase 500.
Muitos estão em casas de parentes ou em abrigos disponibilizados pela prefeitura, como o ginásio do Ipatingão. Ao menos 11 pessoas morreram na cidade. Na zona rural de Glaucilândia, no norte de Minas, o corpo de André Gonçalves, de 30 anos, foi encontrado pelos bombeiros. O carro dele foi arrastado por uma tromba d'água quando atravessava por uma ponte que cruza o Rio Verde Grande. Já em Juramento, também no norte do estado, e cerca de 4.000 habitantes, 28 pessoas precisaram deixar as residências nessa madrugada por causa do aumento do nível do rio que corta a cidade. A situação que está crítica, entendeu? Uma tromba de água que Juramento nunca viu. E as chuvas também atingem o Nordeste. No Piauí, todos os 224 municípios estão em alerta. 2 pessoas morreram e 500 famílias foram afetadas até agora. As 2 mortes foram registradas em Picos, terceira maior cidade do Piauí. Um motoqueiro foi eletrocutado por um fio solto enquanto tentava atravessar uma estrada alagada. Já o gerente de banco, José Marcondes de Barros, foi arrastado pela enxurrada no momento em que tentava salvar a esposa. Na capital teresina, a chuva também causou estragos. Nesta rua, uma cratera se abriu. Já no Maranhão, em apenas 9 horas, choveu 25% do previsto para todo o mês de janeiro. Na capital São Luís, o corpo de um homem foi encontrado dentro de um córrego. A polícia acredita que ele tenha sido arrastado pela enxurrada. Muitos transtornos e alagamentos também em Fortaleza, no Ceará. Motoristas enfrentaram tráfego lento. Todas as regiões do estado registraram chuva nas últimas 24 horas. 4 cidades decretaram situação de emergência na Bahia. Segundo a Defesa Civil do Estado, 65 municípios registraram ocorrências por causa da chuva forte. Mais de 1.100 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. No Recife, ruas ficaram completamente alagadas. O metrô da cidade passou a funcionar parcialmente e obrigou os passageiros a caminhar nos trilhos. E o Igor Silveira já aqui conosco para trazer a previsão do tempo. A gente viu essa chuva causando transtornos, mas pior que transtornos, né? Provocando mortes. A gente viu na reportagem no Nordeste, com várias mortes também em Minas Gerais. Como é que fica para os próximos dias, Igor? Boa noite. Vamos lá, essa chuva continua, viu? Boa noite, William. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. O tempo ainda continua bastante instável em todo o Nordeste amanhã. E a chuva permanece ainda mais volumosa entre o Maranhão e o Piauí, porque a zona de convergência intertropical ainda continua em atuação nessas regiões. Por isso, a chuva forte. Por outro lado, no sul do país, o sol aparece no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Só que um sistema de alta pressão faz com que as manhãs sejam ainda mais geladas. À tarde o sol aparece e esquenta um pouco mais. É o caso de Porto Alegre, viu? Por lá, amanhã o tempo segue quente, abafado e os termômetros podem chegar na casa dos 33 graus. Na capital paulista, o sol aparece entre as nuvens, o tempo fica fechado, pode chover principalmente no período da tarde, aquela chuva isolada. Máxima chegando na casa dos 26 graus amanhã e na quinta-feira. Na sexta-feira sobe para 27 e no sábado 28 graus de máxima. No Rio de Janeiro, o céu encoberto, por lá não tem previsão de chuva e os termômetros registram 27 graus, não esquenta muito. Belo Horizonte marcando 26 com chuva forte e volumosa e Vitória no Espírito Santo 30 graus com um dia quente e ensolarado. Agora, gente, na região norte o tempo segue instável e com chuva a qualquer hora do dia. Só que também esquenta, viu? Vamos ver as temperaturas. As máximas por lá também podem chegar na casa dos 33 graus em Manaus. No centro do país, 32 graus de máxima e no Nordeste os termômetros registram 27 graus em Salvador. Boa noite para todo mundo. Gabi, William. Obrigada, Igor. Boa noite. E olha, uma fuga inesperada de turistas em pleno verão. O surto de virose na Baixada Santista, depois do Ano Novo, fez com que o índice de cancelamento de reservas em hotéis e pousadas chegasse a 19% em janeiro. Destino de férias de muitas famílias durante o verão, o litoral de São Paulo começou 2025 com uma onda de casos de norovírus, prejudicando a economia local. Tem gente que até veio à praia, mas não quer contato com o mar. O máximo é areia. Daqui para lá a gente não entra. A gente passeia e aproveita a viagem, né?
mas se precavendo sobre as doenças. Esse grupo chegou hoje de Cuiabá e foi recepcionado com uma cartilha de orientações. Nós não sabíamos deste assunto, fomos pegos de surpresa e daqui para frente tomar as precauções cabíveis, né? E torcer que isso não nos atinja. Com uma taxa de ocupação de 70% em uma das melhores épocas do ano, esse gerente fala dos impactos após o surto para o setor hoteleiro. Uma perca de 20% de comparação de um ano para o outro, né, de ocupação. Em 2024, mais ou menos meados da metade do mês, a gente já tinha entre 60% a quase 70% de ocupação, para um mês que a gente espera 80% a 85% de ocupação. Agora, para 2025, hoje a gente está com 47% de ocupação no acumulado e eu já não acredito mais que a gente consiga atingir os 80% que era o esperado. De acordo com os números divulgados pela Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, a baixa nas reservas nos hotéis da região foi de 19%. Aqui em Santos tem um hotel que a taxa de cancelamento no final de 2024 chegou a 6% quando comparado com 2023. Que foi muito ruim para nós, porque é a nossa principal temporada no ano, então prejudicou bastante o setor de bares, hotéis, restaurantes. O número de praias impróprias ele cresceu no litoral inteiro de São Paulo, então a gente cobra isso, que seja feita uma investigação, né, sobre esse tema, sobre a origem, com seriedade e principalmente com transparência. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, disse que o novo contrato de concessão da Companhia de Saneamento Básico no estado de São Paulo, a Sabesp, vai melhorar a cobertura da empresa na região. A gente tem as áreas informais consolidadas que não dispõem de saneamento, nós temos as ligações clandestinas, né, a colocação, o despejo, em umas cidades litorâneas que basicamente toda a drenagem se volta para o oceano. Nós temos a questão da ligação clandestina de esgoto nas galerias de águas pluviais e tudo isso agora é objeto do novo contrato, então vai ser objeto de investimento. São quase 3 bilhões de reais que serão investidos nos próximos 4 anos na Baixada Santista em saneamento básico. O governo do estado tem que trabalhar como está trabalhando, né? Estruturando a rede de saúde para receber as pessoas, procurando atuar emergencialmente. Já houve uma estabilização, uma diminuição da quantidade de casos, a investigação para evitar, para entender quais são as fontes de contaminação, atuar para que elas não aconteçam. Então, essa atuação já está acontecendo. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de febre amarela em humanos. O paciente de 27 anos mora na capital, mas esteve em Socorro, no interior do estado, onde teria sido contaminado. Um macaco teve a morte diagnosticada pela doença na cidade. Outros 8 foram encontrados contaminados no estado. Vale lembrar que o macaco não é transmissor da doença para humanos. A Secretaria também ressalta que a vacinação é a principal forma de prevenção e também de controle da febre amarela. Crianças devem ser imunizadas em 2 doses, uma aos 9 meses e outra aos 4 anos. Maiores de 5 anos e que não foram vacinados devem tomar apenas uma dose. O imunizante está disponível em todos os postos de saúde do estado. E o governo federal pretende manter a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Para isso, deverá propor a ampliação da faixa de isenção para a pessoa física para R$ 3.036. Hoje, é isento do imposto quem ganha até R$ 2.824. É orientação. Orientação, certo? Tem uma certidão do presidente. Vai ser que vai manter 2 salários mínimos, então a gente pode dizer. Estamos considerando essa possibilidade, para manter o ritmo de incremento, de mudança da faixa, né, de isenção. O presidente Lula sancionou com vetos o projeto de lei que trata da renegociação da dívida dos estados com a União. O texto aprovado pelo Congresso no fim do ano passado permite a renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União em até 30 anos. Os governadores terão até o dia 31 de dezembro deste ano para aderir ao PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Como entrada, os estados poderão quitar imediatamente parte da dívida, transferindo bens móveis ou imóveis ou participação em empresas públicas para a União. As parcelas restantes serão corrigidas pelo índice da inflação, mais juros que vão de 0% a 4%. Hoje, a dívida é corrigida pela taxa de 4% mais a inflação ou taxa Selic,
que está em 12,25%. E ele tem eixos muito importantes e preservados. A redução muito significativa dos juros da dívida, o que naturalmente facilita sobremaneira o pagamento dessa dívida pelos estados, o alongamento do prazo de pagamento para até 30 anos e a possibilidade de que ativos possam ser negociados em pagamento dessa dívida. O presidente vetou alguns pontos, entre eles a possibilidade de abater da dívida valores gastos com despesas de responsabilidade do governo federal. Também foi vetado o artigo que dispensava os estados que mantiverem a dívida em dia de fazerem depósitos no Fundo de Equalização Fiscal, criado pelo programa para compensar as unidades da federação que não devem à União. A dívida com a União soma 760 bilhões de reais. 4 estados são responsáveis por 90% deste valor: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul criticou os vetos e disse que a medida trará um prejuízo de 5 bilhões ao estado. Faz parte da vida política criticar, mas eles acho que nem sonhavam que fosse possível uma lei depois da República, todo publicano quanto foi tomado. Você pegar o Rio de Janeiro, Minas Gerais, sobretudo o Rio do Sul, mesmo o Rio Grande do Sul, ele está de mão botada, ele consegue sobreviver. Então é preciso notar que o esforço que o governo foi uma pessoa bem grande para corrigir os problemas. E se eu fosse um governador mesmo da oposição, eu daria um telefonema agradecendo. Morreu em Maceió o prefeito de Barra de São Miguel e ex-senador Benedito Lira. Ele é pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Benedito de Lira tinha 82 anos. Ele lutava contra um câncer e morreu após uma parada cardíaca. O pai de Arthur Lira foi reeleito prefeito de Barra de São Miguel no ano passado. Também foi senador, deputado federal por 3 mandatos, deputado estadual e vereador de Maceió. O vice-prefeito Henrique Alves Pinto deve assumir a prefeitura de Barra de São Miguel. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou que o pai foi um homem honrado, lutador e fez de sua vida exemplo de superação permanente. O deputado afirmou ainda que Benedito de Lira lutou até o fim e manteve-se firme no trabalho até as últimas forças. Arthur Lira decretou luto oficial por 3 dias na Câmara. Também foi decretado luto oficial no Senado e em Maceió. O corpo de Benedito de Lira será sepultado nesta quarta, na capital alagoana. O governo federal anunciou um pacote de medidas que deve estimular a formação de novos professores. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações. Boa noite, Igor. William, boa noite a você, também a Gabriela, boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, para os estudantes universitários que estão se formando em um curso de licenciatura, o governo federal pretende pagar uma bolsa de R$ 1.050 por mês. Esse benefício vai ser direcionado aos estudantes de baixa renda. Pela regra, os universitários vão poder sacar até R$ 700 mensais. Os 350 restantes vão para uma espécie de poupança que será aberta no nome do estudante. Quando ele concluir a graduação e ingressar em uma rede pública de ensino, vai poder sacar esse valor restante. O prazo para o saque é de até 5 anos. Essa medida ficou conhecida como pé de meia da licenciatura. Olha só, para os professores já formados e licenciados, o governo federal pretende pagar um benefício de R$ 2.100, além do salário previsto em carteira, por até 2 anos. A condição é que os professores aceitem trabalhar em locais onde há carência de docentes. Essa medida ficou conhecida como algo semelhante ao programa Mais Médicos. Todas essas medidas foram anunciadas aqui no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula. Em cerimônia, o presidente disse que espera que os indicadores da educação brasileira melhorem com o anúncio desse pacote. Vamos ouvir o presidente. Eu digo sempre o seguinte: ninguém é peão porque quer. Ninguém não tem profissão porque quer. Ninguém ganha pouco porque quer. Se as pessoas pudessem, todo mundo seria melhor.
todo mundo ganharia melhor, todo mundo comeria melhor, todo mundo se vestiria melhor, todo mundo estudaria melhor. E para estudar melhor, meu caro Camilo, a escola tem que ser atrativa. A criança, quando levanta de manhã, ela não pode imaginar que ela vai para o sofrimento na escola. Ela tem que ter na cabeça que ela vai para um lugar extraordinário, vai encontrar uma professora e um professor alegre, que vão cuidar dele, que vão, às vezes, fazer o carinho que ele não recebe na casa dele. Tomou posse hoje o novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Ele substitui Paulo Pimenta, que foi exonerado na semana passada. Sidônio Palmeira é publicitário e trabalhou na campanha eleitoral do presidente Lula nas últimas eleições. Ele tem o desafio de fortalecer o engajamento de Lula nas redes sociais e aproximá-lo dos eleitores. O principal motivo da troca de ministros da SECOM é a insatisfação do presidente Lula com a comunicação da presidência. Em diversas ocasiões, o presidente reclamou da falta de divulgação das ações do governo, como a entrega de obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o presidente, é preciso mostrar à população que é tudo fruto de investimentos do governo federal. Em discurso, Sidônio Palmeira reconheceu que o bom trabalho do governo não é visto pela população. O nosso país voltou a ser respeitado pelo mundo. Mas esse trabalho não está sendo percebido por parte da população. A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo em suas virtudes. Outro desafio do ministro é desmentir as fake news em torno das decisões do governo, como a informação a respeito da taxação nas movimentações financeiras por meio do Pix. Ao contrário do que circulou pelas redes sociais, a medida não implica em cobrança adicional nem criação de impostos. A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema-direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Para fazer frente a esse movimento macabro, não basta apenas chamar um marqueteiro, como vocês dizem. Precisamos ampliar a nossa concepção do papel da comunicação nesse novo mundo. Sidônio também criticou as mudanças da Meta na política de checagem. Medidas como as anunciadas recentemente pela Meta são ruins, porque afrontam os direitos fundamentais e a soberania nacional. Defendemos a liberdade de expressão. Lamentamos que o extremismo esteja desvirtuando esse conceito para viabilizar a liberdade de manipulação e agressão. E em São Paulo, as mortes cometidas por policiais militares aumentaram 65% em 2024. Segundo dados atualizados hoje pelo Ministério Público, 760 pessoas foram assassinadas por PMs. O ano mal começou e 13 pessoas já morreram por policiais militares. Entre elas, uma adolescente de 16 anos que morreu atingida por um disparo depois que um PM deu uma coronhada no irmão dela na zona leste de São Paulo. E 2024 não terminou diferente. Na madrugada do dia 20 de novembro, o estudante de medicina Marco Aurélio Acosta foi morto por um policial militar após uma perseguição na zona sul da cidade. O motivo do crime teria sido um tapa dado por Marco Aurélio no retrovisor da viatura policial. Na versão da polícia, Marco Aurélio estava bastante alterado e agressivo. Ele resistiu à abordagem policial, entrou em confronto com os PMs e teria tentado pegar a arma de um dos agentes. Mas tudo foi filmado por câmeras de segurança do hotel onde aconteceu o disparo. E as imagens contradizem a versão dos policiais. Em outro caso de letalidade policial, um jovem foi morto a queima-roupa no início de dezembro. Imagens do circuito interno de um supermercado na Zona Sul registraram o adolescente Gabriel Renan da Silva Soares sendo executado pelas costas pelo policial militar à paisana Vinícius de Lima Brito. A versão dada pelo PM foi de que o jovem insinuou que estava armado. Mas o vídeo do circuito de segurança comprova que o rapaz escorregou ao tentar sair correndo da loja com itens furtados, mas em nenhum momento mostrou que estava armado. Os casos de violência vão de encontro com dados divulgados pelo Ministério Público. No ano passado, 760 pessoas foram mortas por policiais militares contra 460 em 2023. Um aumento de 65% e uma assustadora média de 2 pessoas mortas por dia. Dessas 760 mortes,
640 foram praticadas por policiais em serviço e 120 por policiais de folga. É o segundo ano consecutivo com aumento no número de mortes praticadas por PMs. Se comparado com 2022, antes do governo de Tarcísio de Freitas, o aumento no número de mortes praticadas por policiais aumentou 91%. Mas tem se vendido essa ideia de que o policial ele é um combatente, é matar ou morrer, e é isso que o Guilherme Derrite, o discurso e a prática dele, desde antes de ser secretário, quando era policial, quando era youtuber, quando era representante na Lesp. Então não me parece que a gente tem uma mudança significativa enquanto ele for secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Apesar dos casos de violência policial no estado de São Paulo e do apelo de familiares por mudanças, o governador voltou a afirmar que vai manter o atual secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, no cargo. Não pretendo fazer mudanças por hora, né? É claro que a gente se sensibiliza com a dor dessa mãe, com a dor do pai. Eu entendo as manifestações que eles têm emitido, né? São perfeitamente compreensíveis. E, obviamente, isso provoca a reflexão. Nós temos que refletir, sim, sobre procedimentos, sobre conduta, sobre política de segurança pública, sobre a efetividade das políticas, para que a gente possa cumprir o papel que é de proteger a sociedade como um todo. Os acidentes envolvendo crianças e adolescentes aumentam nas férias escolares. Isso porque a rotina doméstica, sem supervisão, pode levar a acidentes graves, como queimaduras, intoxicações e até afogamentos. Na capital mineira, um único hospital atende, em média, 800 ocorrências do tipo durante o período de férias. A filha de Milene está internada em Belo Horizonte com queimaduras de 2º grau. A menina de 7 anos se machucou dentro de casa no dia de Natal com óleo quente. Ela estava na sala brincando de pique-esconde com o irmão dela e meu namorado passou da cozinha para a garagem com óleo quente e ela esbarrou nele. Agora está se recuperando, né? A Milene já levou um susto também com o filho mais novo, de 4 anos. O menino engoliu uma moeda de 10 centavos. Fizemos só o raio-x e constou que estava passando pelo intestino e que não ia precisar de nenhuma cirurgia nem nada. Os acidentes em geral são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. O número de óbitos passa de 3.000 por ano. A maioria das internações é causada por queimaduras, quedas, intoxicações e acidentes com armas de fogo. Os dados são da ONG Criança Segura Brasil. Na capital mineira, o Hospital João 23, referência em Minas Gerais nos casos de queimaduras e traumas, atende em média 800 crianças e adolescentes entre a segunda quinzena de dezembro e o começo de fevereiro. Afogamentos também são comuns nessa época do ano. Aconteceu esse final de semana, uma criança que o pessoal estava fazendo almoço e aí quando foi ver, ela já estava na piscina e era piscina de casa. E infelizmente ela veio a falecer. Brinquedos, alimentos pequenos e objetos macios podem provocar sufocamento, principal causa de morte acidental de bebês de até 1 ano. O mais grave são baterias. A bateria é uma coisa que tem que ser urgente, tem que tirar rápido, principalmente se estiver no esôfago. Corpo e sangue no nariz também é uma coisa de urgência, porque pelo risco de aspiração, de ir para o pulmão. A rede elétrica também oferece riscos. Videogames e computadores devem ser desligados em caso de tempestades com raios. Utilizar celulares, tablets e notebooks durante o carregamento da bateria não é indicado. Existe o risco de queimadura, caso essa bateria venha a explodir, e existe inclusive o risco de choque elétrico. Em todo o país, mais de 110.000 crianças são internadas em estado grave a cada ano por causa de acidentes. É uma fração de segundo, por isso que a gente sempre é vigilante. Não adianta você estar olhando a criança mexendo no celular e tudo que é 2 segundos já foi. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.